E aí, beleza? Em 2003, um surto de fungo parasita se espalha pelo mundo inteiro. Com o passar dos anos, cada vez mais pessoas morrem, pois os infectados se transformam em monstros assustadores que transmitem a doença através de mordidas. 20 anos após o surto inicial, o mundo está em estado pós-apocalíptico, sob controle de um regime totalitário. Joel começa a viajar com Ellie, que é imune à infecção. Um tempo depois, Ellie é sequestrada pelos vagalumes, um grupo revolucionário que busca uma cura. Com medo de que Ellie morra durante a operação para criar uma vacina, Joel luta contra os vagalumes e resgata Ellie inconsciente do hospital. Quando ela acorda e pergunta o que aconteceu, ele mente dizendo que os médicos tentaram fazer a cura com outras pessoas imunes, mas fracassaram. Enquanto isso, os vagalumes enterram todos os mortos durante o ataque de Joel e Abby jura vingança pela morte de seu pai. 5 anos depois, Joel e Ellie vivem em uma comunidade de sobreviventes no estado de Wyoming. Ellie está treinando combate corporal com outros rapazes e fica orgulhosa por vencer a luta. No entanto, ela se irrita ao descobrir que Joel pediu para eles pegarem leve com ela nos treinos. Um grupo da construção, que está trabalhando em uma nova casa, encontra um cano antigo cheio de raízes. Dina leva a notícia até Joel, que é o chefe da obra, e o encontra consertando disjuntores. Ela pede que ele a ensine algo e durante a conversa percebe que Joel está fazendo terapia. Joel pede que ela guarde segredo. Durante uma patrulha, Ellie e Tommy, irmão de Joel, matam alguns infectados com um rifle de precisão e percebem que o número de criaturas aumentou na região. Depois do turno, Tommy quer colocar Ellie para cuidar do portão, mas ela adivinha que Joel sugeriu isso. Ela o convence a deixá-la continuar nas patrulhas. Mais tarde, um novo grupo de refugiados chega. Maria se preocupa com a falta de espaço e Joel sugere que deveriam cuidar apenas dos seus. Isso significa deixar os refugiados do lado de fora, expostos. Maria o lembra que ele também foi um refugiado. Em seguida, Joel vai à terapia com Gale e reclama do relacionamento difícil com Ellie. Gale aponta que ele está girando em círculos há várias sessões e que deveria dizer a verdade para Ellie. Para dar um exemplo de como a honestidade pode curar, Gale confessa que odeia Joel por ele ter matado seu marido, Eugene. Depois disso, pede que ele diga aquilo que tem mais medo de admitir. Chorando, Joel diz que a salvou e então vai embora. No dia seguinte, Ellie patrulha com outros refugiados, incluindo sua paixão, Dina. Na estrada, eles encontram um rastro de sangue e Ellie avança sozinha, ignorando os alertas do grupo. Dina a segue e juntas encontram os corpos de um urso e vários infectados. Parece que todos morreram lutando entre si. No mercado abandonado, há sangue na parede, indicando que talvez um infectado tenha sobrevivido. Então, as duas decidem investigar o local com cautela. Quando se aproximam de uma janela, ouvem sons que indicam a presença de 2 infectados. As garotas se separam e Ellie encontra um primeiro. Ela pula nas costas da criatura e o apunhala até matá-lo. Dina se junta a ela após eliminar o outro. Na saída, Ellie pisa em um pedaço de chão frágil que desaba, fazendo-a cair. Enquanto Dina procura uma saída, Ellie encontra outro infectado. Ela prepara sua arma e grita para assustá-lo, mas o monstro foge. Ellie vai atrás dele e o infectado tenta atacá-la por trás, mas ela ouve o barulho e atira. A criatura desvia e a ataca de lado, conseguindo mordê-la no estômago. Por sorte, Ellie tem uma segunda arma e consegue matar o monstro. Quando Dina finalmente a encontra, Ellie esconde o ferimento. Mais tarde, as duas relatam tudo ao conselho da cidade, explicando que os infectados parecem estar ficando mais inteligentes. Isso deixa todos preocupados com a possibilidade de formação de hordas. Depois, Ellie volta para casa e usa uma faca para disfarçar a mordida como um corte e costura o ferimento. Naquela noite, a cidade comemora o Ano Novo com uma festa. Dina, embriagada, convida Ellie para dançar e começa a flertar com palavras e gestos até que as duas acabam se beijando. Elas são interrompidas por Seth, que lembra que aquela é uma festa de família. As garotas se preparam para sair, mas Seth as insulta com uma ofensa. Então Joel empurra o homem no chão e o manda sair. Depois que Seth vai embora, Ellie grita com Joel, dizendo que não precisa da ajuda dele. Isso faz com que ele se retire envergonhado. Enquanto isso, as raízes no cano de gás quebrado continuam crescendo, revelando estar contaminadas pelo fungo. Na montanha, o grupo de Abby observa a cidade de longe. Eles param em uma cabana para passar a noite
noite e Abby tem um pesadelo em que vê a si mesma antes de encontrar o corpo do pai. Quando acorda, observa a cidade junto com os amigos. Parece que o lugar não é só um acampamento pequeno, mas uma cidade bem fortificada, com patrulhas que dificultarão a entrada. Pela manhã, Ellie acorda e vê a cidade em alerta máximo. Descobriram que, na noite anterior, uma patrulha encontrou um monte de infectados mortos, escondendo uma horda viva sob a neve. Tommy organiza uma reunião no restaurante, lembrando a todos do plano de emergência. Se o alarme soar, os civis devem se esconder nos porões e os demais subirão com armas aos telhados. Após a reunião, Seth pede desculpas por seu comportamento e oferece comida embalada para os patrulheiros, mas Ellie não aceita. Ela e Jesse, ex-namorado de Dina, saem para patrulhar e percebem que uma nevasca se aproxima. Logo, todas as equipes relatam perda de visibilidade e Tommy usa o rádio para ordenar a retirada. Jesse e Ellie estão longe demais para voltar com segurança. Então, após colocarem os cavalos em um estábulo, eles se escondem em uma loja. Eles encontram algumas plantas e um pingente dos vagalumes. Então Jesse explica que pertenciam ao seu antigo parceiro de patrulha, Eugene, que deixou os vagalumes por estar cansado de matar pessoas. Joel teve que matá-lo depois que ele foi infectado. Nas montanhas, Abby vê Joel e Dina em patrulha e tenta segui-los. No entanto, quando tenta descer, ela escorrega e rola morro abaixo. A área está cheia de infectados enterrados na neve que despertam imediatamente ao ouvir o barulho. Abby corre e chega até o muro que cerca uma mina de cobre. Ela sobe a escada chutando os infectados que tentam agarrar suas pernas e consegue pular para o outro lado. Porém, ao correr para se esconder atrás de um prédio, vários infectados se aproximam da cerca, que logo desaba sobre ela. Abby rasteja o mais rápido que pode e sai do espaço estreito, mas infelizmente a cerca quebra e um infectado pula sobre ela. Antes que possa mordê-la, Joel atira na cabeça da criatura e a ajuda a se esconder. Eles entram no prédio e Dina, que está esperando com os cavalos, diz que não podem voltar para a cidade por causa da tempestade. Como os infectados começam a arrombar a porta, Abby conta sobre um chalé nas montanhas. Eles concordam em ir com ela e saem a cavalo pouco antes dos infectados invadirem o local. Na cidade, Tommy tenta entrar em contato com Joel e Dina, pois são os únicos que ainda não responderam, mas não tem retorno. Jesse e Ellie ouvem a chamada no rádio e saem para procurá-los. Enquanto isso, o grupo da construção quebra os canos e finalmente encontra o fungo, o que atrai todos os infectados da região. A horda que perseguia o grupo de Joel muda de direção e segue para a cidade. Um guarda os vê e soa o alarme, mandando todos os civis se esconderem nos porões. Os combatentes correm até o muro com suas armas e jogam barris de óleo contra a horda que se aproxima. Em seguida, eles acendem o fogo para matar muitos infectados. Os que restam são abatidos um por um. De repente, os infectados se afastam e abrem caminho para uma criatura maior, conhecida como um baiacu, que começa a golpear o muro até quebrá-lo. As pessoas nos telhados abrem fogo, enquanto Tommy e outros bloqueiam a rua com lança-chamas. Ele atira no baiacu para afastá-lo dos prédios e quando a criatura se aproxima o bastante, ele a queima até a morte pouco antes de o combustível acabar. Maria corre em meio ao caos até o canil e solta os cães, que matam infectados e humanos mordidos antes que eles se transformem. No chalé, Abby apresenta seus amigos para Dina e Joel. Assim que ouvem o nome dele, eles fazem Dina de refém para forçar Joel a se render. Enquanto alguns dopam Dina com um sedativo, Abby diz que os vagalumes não existem mais e exige a verdade. Joel confessa que foi ele quem atacou a clínica e Abby atira em sua perna, mandando um dos amigos fazer um torniquete, enquanto revela que Joel matou seu pai. Ele era um médico da clínica. Joel pede que ela se cale e termine logo com isso. Então Abby começa a espancá-lo com um taco de golfe. Do lado de fora, Ellie vê os cavalos perto do chalé e entra para investigar. Ela segue os sons e encontra Abby batendo em Joel. Antes que possa reagir, os amigos de Abby a agarram e a imobilizam. Ellie grita o nome de Joel e ele tenta se mover, mas Abby o esfaqueia no pescoço, matando-o. Ellie tem um colapso e, enquanto chora, jura matar todos em vingança. O grupo a ignora e deixa o chalé. Então Ellie rasteja até o corpo de Joel e o abraça. Na cidade, os moradores terminam de matar os últimos infectados.
infectados e controlam os focos de incêndio. Logo depois, Dina e Jesse trazem Ellie, puxando o corpo de Joel com os cavalos. Algum tempo depois, Ellie acorda no hospital, mas sofre um flashback traumático da morte de Joel e uma enfermeira precisa sedá-la. 3 meses se passam e a cidade continua em reconstrução. Um médico examina Ellie e diz que seu corpo já está saudável o bastante para deixar o hospital, mas que ela precisa passar por uma avaliação psicológica. Gale conversa com Ellie e tenta falar sobre o relacionamento dela com Joel, mas Ellie não está disposta e quase não responde. Frustrada, Gale acaba permitindo que ela vá embora mesmo assim. Quando Ellie chega em casa, encontra várias homenagens deixadas pelos moradores para Joel. Depois de olhar a casa, ela pega o revólver e a jaqueta de Joel. Sentir o cheiro dele no tecido provoca um colapso emocional. Quando ouve Dina chegar, Ellie limpa o rosto e finge que está bem. Dina diz que descobriu os nomes dos responsáveis pela morte de Joel e que as roupas deles tinham um emblema de cabeça de lobo com as letras WLF, que significam Frente de Libertação de Washington. Trata-se de um grupo rebelde que luta contra o exército e está localizado em Seattle. Ellie leva essa informação até Tommy e pede que ele envie uma equipe para uma missão de vingança. E Tommy promete que levará o pedido ao conselho. Enquanto isso, na floresta, um grupo de uma seita religiosa chamada Serafitas caminha por uma trilha. O líder se comunica com os batedores usando assobios, garantindo que o caminho à frente esteja livre. A filha do líder pergunta por que a profeta não os protege, e o pai explica que a profeta não tem poderes mágicos. Ela morreu há algum tempo e eles apenas seguem sua filosofia. De repente, o batedor assobia um alerta, anunciando que os lobos estão vindo. Todos correm para se esconder. No dia seguinte, o conselho da cidade discute se deve ou não enviar um grupo para caçar os assassinos de Joel. Muitas pessoas se opõem, dizendo que não podem perder combatentes enquanto ainda precisam de segurança no muro. Seth surpreende todos ao votar a favor da vingança. Ellie preparou um discurso e explica que não se trata de vingança, mas de justiça. Isso faz com que alguns membros do conselho fiquem do lado dela, mas no fim, a maioria vota contra o plano. Recusando-se a desistir, Ellie corre para casa e começa a arrumar suas coisas para partir sozinha. Dina a visita e a surpreende dizendo que também vai junto. Ela até preparou uma rota segura no mapa. No meio da noite, as duas se encontram com Seth, que traz um cavalo e armas melhores. Ellie aperta a mão dele antes de partirem. Pela manhã, elas param no túmulo de Joel e Ellie consegue se despedir deixando alguns grãos de café. Nos dias seguintes, as garotas viajam a cavalo. Durante o percurso, elas se divertem com jogos de estrada e histórias. Numa noite chuvosa, param para acampar e finalmente falam sobre o beijo. A princípio, elas concordam que foi só um momento de embriaguez sem importância, mas antes de dormir, Dina confessa que nem estava tão bêbada assim. Continuando a viagem, a dupla encontra o corpo de um batedor religioso. Elas veem o símbolo da organização dele, mas não o reconhecem. E os tiros no corpo indicam que ele não foi morto pelo exército. Dina vasculha os arbustos, mas volta correndo e vomita. Ellie vai olhar e se horroriza ao descobrir os corpos de todo o grupo religioso, incluindo a menina mais nova. Ela não consegue evitar de se perguntar se o grupo de Abby fez aquilo. Algum tempo depois, elas finalmente chegam a Seattle e se surpreendem com o silêncio da cidade. Enquanto isso, na torre Space Needle, um soldado transmite sinal de segurança pelo rádio. Logo em seguida, um grande grupo de lobos com veículos blindados marcha pela cidade. Um flashback mostra uma equipe do exército patrulhando a zona de quarentena de Seattle. De repente, a van é cercada por um grupo de lobos liderados por Han. O sargento Isaac sai da van com um recruta e confirma a identidade dela. Então, ele joga 2 granadas dentro do veículo e fecha a porta, matando os demais soldados. Após apertar a mão de Han, Isaac pede que o recruta tome uma decisão. No presente, as garotas param numa farmácia para pegar suprimentos e Dina aproveita para ir ao banheiro. Depois, elas continuam a jornada, encontrando muitos corpos e veículos abandonados do exército pelo caminho. Usando binóculos, Dina avista as letras WLEF em uma antena parabólica no topo de uma estação de TV. Elas decidem atacar à noite e se escondem em uma loja de música por enquanto. Ellie encontra um violão e toca uma música para Dina. Em uma cozinha de restaurante abandonado,
lado, Isaac esquenta uma panela para usar como instrumento de tortura. O prisioneiro é um membro dos Serafitas, grupo que Isaac chama de cicatrizes com desprezo. As feridas no homem mostram que ele já foi torturado há algum tempo. Isaac queima o braço dele com a panela, tentando arrancar informações sobre o próximo ataque dos Serafitas. Mas o prisioneiro apenas reza e oferece a mão para continuar o castigo. Percebendo que ele não vai falar, Isaac o mata com um tiro. Naquela noite, Ellie e Dina entram na estação de TV por uma janela quebrada. Enquanto caminham pelo corredor, encontram o corpo de um lobo morto com flechas no peito. Em outra sala, ficam horrorizadas ao ver lobos mutilados pendurados no teto e Dina vomita de novo. Há uma pichação com sangue na parede que diz "Sinta o amor dela", acompanhada do símbolo visto na floresta, indicando que foi obra do grupo religioso. Ouvindo o chiado de rádio, Dina pega o comunicador de um dos corpos e o desliga. Nesse momento, elas escutam os lobos se aproximando e se escondem. Os soldados entram recolhendo os corpos. Estão sedentos por vingança contra os Serafitas, mesmo que Isaac tenha mandado capturá-los vivos. Ellie consegue sair da sala e tenta abrir uma janela, mas não consegue. Quando um soldado escuta o barulho e vai investigar, Ellie o ataca por trás e começa a enforcá-lo. Outro homem vem ajudar, mas Dina atira nele antes. Ellie então esfaqueia o pescoço do primeiro soldado, matando-o. Dina atira na janela, permitindo que as duas escapem pelas escadas de emergência. Elas fogem antes que os soldados comecem a atirar. Após muita corrida, elas chegam à entrada do túnel de trânsito. Está bloqueado por entulho, mas há uma passagem por onde conseguem rastejar. Os soldados não conseguem segui-las, pois não passam pelo espaço apertado. Eventualmente, as garotas chegam ao túnel do metrô, mas os soldados descobrem outra entrada e começam a lançar sinalizadores para achá-las. As chamas ativam o fungo e logo uma horda de infectados emerge dos túneis, iniciando uma luta entre eles e os soldados. Enquanto os soldados atiram, Ellie e Dina se escondem em um trem cheio de esqueletos. Como os infectados estão atrás delas, atravessam vagões às pressas e trancam a porta atrás. Mais infectados quebram as janelas e tentam alcançá-las. Ellie atira neles enquanto Dina abre a escotilha de emergência no teto. Elas se ajudam a subir e conseguem correr sobre o trem até alcançar a cerca. Depois elas escalam e descem por uma escada rolante quebrada antes que os infectados cheguem perto. O portão da frente está enferrujado e as garotas têm dificuldade para abri-lo. De repente, um infectado aparece atrás de Dina e quando ele está prestes a morder, Ellie oferece o braço e é mordida no lugar dela. Dina aproveita para matar a criatura e juntas elas terminam de abrir o portão. Quando a cerca se rompe e os infectados chegam, elas já estão do outro lado. Depois disso, se escondem dentro de um teatro e barricam a entrada para impedir perseguição. Dina se prepara para matar Ellie, achando que ela vai se transformar, mas Ellie revela que é imune. Como Dina não acredita, Ellie propõe que pode dormir enquanto Dina vigia com a arma apontada. Se ela se transformar, pode atirar. Se acordar igual, é prova de sua imunidade. Algumas horas depois, Ellie acorda e mostra o ferimento da mordida, sem sinal de fungo. Chorando, Dina confessa que está grávida e solta a arma. Tomadas pela emoção, as duas se beijam e acabam rolando no chão. Na manhã seguinte, Dina percebe que as tatuagens de Ellie servem para cobrir antigas mordidas. Então, ela explica que sabe que está grávida porque fez vários testes de farmácia. Nesse momento, o rádio que Dina pegou transmite uma retirada após o ataque no metrô. A voz menciona que um dos nomes do grupo de Abby está baseado no hospital. As garotas correm para o andar de cima e veem fumaça vindo de um confronto armado próximo ao hospital. Ellie diz que deviam evitar a briga por causa da gravidez de Dina. No entanto, Dina insiste em continuar. Enquanto isso, no hospital, Hanrahan invade e encontra vários lobos guardando a entrada selada do porão. Ela encontra a sargento Elise e a interroga sobre a decisão de matar vários dos próprios soldados, incluindo seu filho. Elise explica que liderava uma operação para limpar o hospital de infectados, inclusive o porão, que foi o ponto inicial do surto em Seattle. A equipe encontrou fungo nas paredes e também no ar, o que fez todos serem imediatamente infectados. O filho de Elise ligou para ela e pediu que selasse a porta para impedir que a equipe escapasse após se transformar. Hanrahan
Alan concorda que foi a decisão certa e oferece seus pêsames. No teatro, Dina tenta descobrir os movimentos dos lobos com base nas transmissões de rádio, para achar uma rota segura até o hospital. Ela encontra um caminho que passa por um depósito e Ellie suspeita que a área não seja monitorada por estar infestada de infectados. Mesmo assim, não há outra escolha. Enquanto cruzam a cidade, elas descobrem uma pilha de serafitas mortos sob um mural da profeta deles. Dina quase vomita e Ellie se oferece para levá-la de volta. Isso faz Dina desabafar sobre a primeira pessoa que matou, um saqueador que assassinou sua família. Ela também quer vingança, então ambas decidem continuar juntas. À noite, a dupla se esgueira com cuidado para evitar os refletores dos lobos e conseguem entrar no depósito. Em uma sala ampla, encontram um corpo desmembrado e um infectado escondido. As duas começam a planejar um ataque, mas descobrem que há muitos outros infectados a cercando por todos os lados. Ellie manda Dina se esconder e a beija antes de se separar. Dina corre para uma gaiola e atira nos infectados que se aproximam, mas logo fica sem munição, e as criaturas começam a quebrar a estrutura. Ellie também atira em vários monstros, mas acaba sendo derrubada. De repente, alguém atira das sombras e elimina tantos infectados que os restantes fogem. Quando a pessoa se aproxima, elas veem que é Jesse. O trio sai do depósito, mas o refletor os encontra e Jesse atira nos soldados enquanto correm. Eles conseguem se esconder no parque e, como os lobos não os seguem, concluem que há algo perigoso ali. Enquanto avançam escondidos, Jesse conta que Tommy também está na cidade. De repente, escutam assobios e descobrem que os serafitas estão no parque. Eles capturaram um lobo que tenta dar informações em troca da vida, mas o grupo o enforca e o desmembra com uma foice. Nesse instante, alguém assobia denunciando a posição do trio e uma flecha acerta a perna de Dina. Ellie ordena que Jesse leve Dina de volta ao teatro enquanto ela atrai os serafitas. Uma perseguição começa e Ellie precisa desviar das flechas enquanto corre. Ao ver uma árvore com raízes grandes, ela se esconde, despistando os inimigos. Depois que eles se afastam, Ellie sai do parque e percebe que está perto do hospital. Há muitos guardas e até um cachorro que começa a latir quando a escuta. Mesmo assim, Ellie se move rápido e entra no hospital por um buraco na parede. Lá dentro, ela encontra Nora, uma das aliadas de Abby, que se recusa a revelar o paradeiro da amiga. Nora joga um recipiente com trapos em Ellie e foge, gritando por ajuda. Soldados aparecem e começam a atirar. Nora tenta fugir por um duto, mas o elevador cai e ela despenca no porão. Ellie continua atirando de cima, forçando Nora a entrar no porão e logo a segue. Há fungos nas paredes e esporos no ar. Soldados estão presos nas plantas, inclusive o filho de Elise. Nora tosse no chão e, ao perceber que Ellie está bem, entende que ela é a garota imune da clínica. Como Nora ainda se recusa a revelar onde Abby está, Ellie começa a espancá-la com um cano. Um flashback mostra Joel e Tommy ainda jovens no ano de 1983. Eles tinham se metido em encrenca e temiam o pai, que com certeza os bateria. Joel decide confrontá-lo e pergunta por que ele fazia isso. O pai explica que o avô deles foi ainda pior com ele e que estava tentando fazer melhor. Ele esperava que os filhos também fizessem melhor um dia. Em 2024, Tommy levou uma Ellie grog para o quarto, explicando a Joel que ela estava sob efeito de analgésicos após queimar o braço na cozinha. Ellie disse que queria voltar a usar mangas curtas, referindo-se à cicatriz da mordida que a queimadura agora cobria. Na manhã seguinte, era seu aniversário de 15 anos. Joel a surpreende com um bolo e um violão com detalhes entalhados por ele mesmo. Depois de comerem, ele toca uma música e promete ensiná-la. Em 2025, Joel levou Ellie a um passeio especial para comemorar seus 16 anos. Eles encontraram uma estátua de T-Rex que Ellie subiu animada antes de irem ao museu ver a exposição espacial. Eles entraram no módulo de comando da missão Apollo 15 e Ellie brincou com os botões. Joel então lhe deu uma fita cassete. A gravação trazia a contagem regressiva e o lançamento da Apollo 11. Ellie imaginou vividamente que estava decolando para o espaço. Em 2026, Joel chegou em casa para comemorar o aniversário de 17 anos de Ellie com outro bolo. Ao entrar no quarto dela, encontrou Ellie e outra garota colocando as camisetas de volta. Quando aquela garota saiu, Joel percebeu que ela tinha uma pistola de tinta
garganta e descobriu que Ellie estava fazendo tatuagens sem falar no cheiro de cigarro natural. Ele perdeu a paciência e a repreendeu por fazer besteiras de adolescente. Então eles acabaram discutindo. Naquela noite, Joel encontrou Ellie arrastando o colchão para a garagem porque queria ter seu próprio espaço. Eles discutiram de novo, mas dessa vez Joel reconheceu que ela estava crescendo e precisava de privacidade. Ele concordou que ela se mudasse para a garagem, mas pediu que esperasse ele arrumar o lugar primeiro. Em 2028, Joel levou Ellie para sua primeira patrulha como presente de aniversário de 19 anos. Joel tentou se reaproximar dela, mostrando como fazer as rondas e sugerindo que passassem mais tempo juntos. Mas Ellie respondia com frieza. Ela estava planejando perguntar a verdade sobre a clínica, mas foram interrompidos por um chamado pedindo ajuda para Eugene. Eles correram até o penhasco e deixaram os cavalos para escalar. No caminho, ouviram gritos de infectados e tiros ao longe. De repente, um cavalo passou arrastando o corpo de um batedor. Continuando a busca, encontraram um infectado morto no chão. Por fim, localizaram Eugene, que havia sido mordido e queria se despedir da esposa antes de morrer. Ellie pediu que ele contasse até 10 e estendesse a mão para confirmar que ainda não tremia, o que indicava que tinham algum tempo antes da transformação. Joel pediu que ela fosse buscar os cavalos, mas enquanto ela saiu, levou Eugene para um lugar afastado e o matou. No caminho de volta, Ellie se recusou a falar com Joel. Na cidade, Joel apresentou o corpo para Gale e inventou algumas palavras doces, como se fossem os últimos desejos de Eugene, dizendo que ele havia tirado a própria vida. Chorando, Ellie contou a verdade e Gale deu um tapa em Joel antes de mandá-lo embora. 9 meses depois, após a festa de Ano Novo, Ellie voltou a falar do caso de Eugene e começou a suspeitar que Joel também tivesse mentido sobre a clínica. Dessa vez, Joel finalmente confessou a verdade, contando que não havia outros imunes, e ele atirou de lá porque a operação teria matado Ellie. Ela ficou furiosa, pois acreditava que aquilo era sua missão e ele havia tirado isso dela. Joel respondeu que faria tudo de novo porque a amava de uma forma que ela talvez nunca entendesse. Disse que só esperava que um dia ela conseguisse ser um pouco melhor que ele com os próprios filhos. No presente, Jesse cuida do ferimento da flecha na perna de Dina. Ele usa álcool para desinfetar e oferece bebida para aliviar a dor, mas ela recusa sem explicar o motivo. Momentos depois, Ellie volta e se alivia ao ver Dina descansando bem. Enquanto Dina trata os ferimentos de Ellie, ela conta que Nora mencionou o local onde Abby estava, mas era uma palavra que ela não entendeu. Soava como baleia ou roda. Ellie admite que deixou Nora para morrer e sente medo de como isso foi fácil. Depois conta tudo sobre a cura e o que aconteceu na clínica. Dina não sabe como reagir e apenas diz que elas deviam voltar para casa, dando as costas para Ellie. No dia seguinte, Dina entrega sua pulseira a Ellie como um amuleto de sorte. Em seguida, Jesse e Ellie partem para a livraria onde deveriam encontrar Tommy. Durante a caminhada, Jesse revela que já sabe que Dina e Ellie estão juntas e questiona por que Dina recusava álcool. Ellie não responde, mas Jesse continua até adivinhar que Dina está grávida dele, reclamando que o filho está preso em uma zona de guerra por causa de Ellie. Pouco depois, quando a dupla tenta se proteger da chuva, ouvem tiros e correm para se esconder. Eles observam alguns soldados lobos cercando um garoto serafita, tirando suas roupas para torturá-lo. Ellie quer ajudar, mas Jesse a força a fugir com ele, pois estão em menor número. No acampamento dos lobos, Elise e Isaac discutem o próximo plano. Alguns oficiais apoiam a decisão, mas outros são contra. Eles também falam sobre Abby e seus amigos, que estão sumidos há algum tempo. Isaac suspeita que algo aconteceu com eles. Isaac admite que gostaria que Abby assumisse seu lugar de comandante se ele morrer, mas Elise acha que Abby abandonou tudo e que esse não é o destino dela. Na livraria, Ellie e Jesse não encontram Tommy. Ela vê um livro infantil e o pega para Dina. Jesse então conta que está apaixonado por outra garota que foi para o México e até o convidou para ir junto, mas ele recusou porque queria ficar com os amigos e a família. De repente, o rádio capta uma transmissão dos lobos. Eles falam de uma emboscada sofrida por um atirador misterioso na marina. Pensando que pode ser Tommy, a dupla corre até o andar superior para tentar ver a costa e identificar a direção dos tiros. Ellie nota uma roda gigante e um mural com uma baleia no aquário, percebendo que era isso que Nora quis dizer. Ela quer ir atrás de Abby, mas Jesse acredita
acredita que Tommy é a prioridade e revela que votou contra essa missão. Eles discutem e acabam se separando. Sob a chuva forte, Ellie chega aos cais e vê Isaac e seus soldados partindo de barco para uma ilha próxima. Ela entra em um dos barcos também e tenta alcançar o aquário, mas a tempestade torna as ondas fortes demais e seu barco vira. Eventualmente, ela chega à costa, onde é capturada pelos Serafitas. Ellie diz que não é uma lobo, mas mesmo assim eles a amarram. Quando estão prestes a matá-la, escutam o alarme soar na vila e saem correndo, deixando Ellie para trás. Depois disso, ela volta para o barco e segue novamente em direção ao aquário, observando as explosões na ilha. Isso indica que os lobos atacaram a vila dos Serafitas. Quando Ellie chega ao aquário, ela escala até o telhado e entra no prédio por uma clarabóia quebrada. Muitos objetos sugerem que algumas pessoas vivem ali. Ela segue pegadas e encontra Mel e Owen, que estão discutindo o plano de fugir com Abby. Ellie se revela e aponta uma arma, exigindo que indiquem no mapa onde Abby está. Owen finge que vai pegar o mapa, mas alcança uma arma, então Ellie atira imediatamente. A bala atravessa Owen e acerta Mel, que desaba. Desesperada, Mel abre o casaco e revela que está grávida, pedindo que Ellie abra sua barriga e salve o bebê antes que ela morra. Quando Ellie pega a faca, Mel tenta instruí-la, mas usa termos médicos que Ellie não entende. No fim, Mel morre, assim como o bebê, e Ellie tem um colapso. Nesse momento, ela é encontrada por Tommy e Jesse, que a levam de volta ao teatro. Momentos depois, enquanto o grupo analisa o mapa em busca de uma rota segura para casa, escutam barulhos no saguão. Eles correm para verificar e Jesse é imediatamente baleado na cabeça. Ellie se esconde, mas então ouve a voz de Abby dizendo para ela sair ou Tommy será morto. Quando Ellie aparece, Abby abre fogo. Um flashback revela que durante todo esse tempo, Abby estava supervisionando o estádio dos Seahawks, que abriga um enorme complexo dos lobos. Terminando assim a segunda temporada de The Last of Us, série de ficção científica e terror de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.